Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, uma boa parte daquilo que aqui foi dito é uma realidade que, infelizmente, nós não desconhecemos e também não ignoramos. Falou-se aqui muito sobre as condições em que vivem não só os reclusos, mas, obviamente, também todos aqueles que trabalham para os reclusos e para todos nós, para manter um ambiente de segurança dentro dos estabelecimentos prisionais. Situações essas e degradação essa que já foi muitas vezes também denunciada e acusada pelos próprios tribunais superiores, os tribunais da União Europeia, que envergonham qualquer Estado da União Europeia, particularmente a nós, portugueses. Não posso deixar de dizer que fico agradavelmente surpreendida com a forma como falaram aqui, essencialmente, das condições em que vivem os reclusos. Nós sabemos que vocês também vivenciam essas condições, mas em momento nenhum desvalorizaram essa preocupação e nós sabemos que o ambiente em que vivem deve padecer-se de humanismo, de dignificação e essa vossa preocupação é algo com que me regozijo. Falaram aqui muito pouco sobre a questão das carreiras. Falaram sobre as vossas condições de trabalho, é verdade, mas muito havia para dizer em relação às carreiras. A Ministra da Justiça anunciou recentemente a abertura de 150 novas vagas para guardas prisionais. A primeira pergunta que vos faria era se isto é suficiente, se vos parece que isto é suficiente, mas também não posso deixar de perguntar se acham que estas vagas vão ser preenchidas face à situação muito pouco digna em que vivem os guardas prisionais hoje em dia. E, mais uma vez, tocamos na situação das carreiras, na avaliação do desempenho, nas condições de trabalho, de que aqui também falaram. Na questão da sobrelotação, que dizem não existir, mas que nós próprios não deixamos de ir testemunhar ao terreno. O que vimos em Ponta Delgada foi um enorme murro no nosso estômago, de todos os deputados, de todos os partidos. Uma coisa é dizerem-nos o que aqui nos dizem, outra coisa é irmos ver em que condições é que vocês trabalham e, às vezes, a nossa impotência para fazer face a tudo aquilo que vocês nos dizem, mas também aquilo que vimos. Outra das coisas que falaram aqui é acerca da ressocialização. Esta é talvez a maior preocupação que todos temos no final sobre o trabalho que é feito nas prisões. Nós privamos as pessoas de liberdade com um objetivo. É o fim das penas de que aqui falou muito bem. Mas a pergunta que faço é, nós estamos a cumprir esse princípio constitucional e também está consagrado no Código Penal? Nós estamos a devolver à sociedade indivíduos cuja prisão lhes acrescentou alguma coisa na vida? Que não vão reincidir? Já agora, uma vez que não dispomos de dados inteligíveis sobre este assunto da reincidência, perguntava-vos se, de forma informal, se têm alguma espécie de estudo sobre o que se passa com as pessoas que saem e que retornam às cadeias. Falaram também da carência de técnicos de reinserção social e do facto de muitas vezes escolherem para o exercício destas funções pessoas que não estão devidamente habilitadas para o fazer, se efetivamente testemunham esta situação e também da falta de condições em que trabalham estes técnicos da reinserção social. Como vos também perguntava há pouco, de que forma é que podemos tornar esta carreira mais apetecível, falando aqui de coisas concretas sobre a carreira, sobre o vencimento, sobre os direitos e deveres que lhes estão acometidos e, eventualmente, toda a questão da avaliação de desempenho e o quanto isso depois interfere também na remuneração dos guardas e das chefias, naturalmente. Porque o Governo fez há bem pouco tempo já vou terminar, Sr. Presidente, um acordo com a administração pública de valorização dos trabalhadores da máquina do Estado, mas esqueceu-se que haviam as carreiras especiais. E que as carreiras especiais são mais de 55% dos trabalhadores da administração pública. Portanto, mais uma vez, dizemos muito e fazemos pouco. Como sabemos, os recursos são parcos. É fácil para mim estar a dizer
que, estando eu mais sensibilizada para as questões da justiça, até porque estudei estas áreas, esta seria uma das minhas maiores prioridades, mas nós somos um partido, representamos uma instituição, todos nós, mas a verdade é que quando os recursos são parcos, os governos e os sucessivos governos têm de eleger as suas prioridades. E toda a justiça, todo o manancial de problemas que existem na justiça é o parente pobre da sociedade civil em Portugal, mas a situação do sistema prisional é o parente pobre do parente pobre de todas as áreas que conhecemos na governação. Obrigada.